Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, vosso servidor havia começado há um tempo atrás ver sobre, seguindo o Padre Manuel, as causas dos fracassos em nossos propósitos. E como tema, esse padre, que Deus o tem em sua glória, fez o padre mudar radicalmente os sermões da Quaresma, então vamos continuar vendo, segundo os conselhos de um velho sacerdote português, cheios de sabedoria, a causa dos nossos propósitos fracassarem muitas vezes. Então, vai ser a parte 3 do sermão, que continua, mas vai acabar. Não vou insistir muito tempo, tudo tem um fim, inclusive o sermão. Mas vamos seguir, porque assim vamos fazer propósitos, renovar propósitos, seguir os que Deus nos dê a graça, com espírito de humildade, reconhecendo que, somos, pela graça de Deus, impelidos a uma generosidade, correspondamos. Mas Deus também nos humilha, às vezes não permitindo que tudo que foi proposto seja levado a cabo, para que com a humildade, o real conhecimento de si, caminhemos no caminho do céu com temor e tremor sempre. Então o Padre Manuel segue dizendo, aqui continua com outras causas da inconstância dos nossos bons propósitos. Aí, citação do Padre: para vir o mal, há inúmeros caminhos. Até aqui descobrimos 10 razões ou causas da nossa inconstância e ineficácia nos bons propósitos. Agora descobriremos outras 10. Então ele falou, o Padre, nosso servidor, reproduziu o que havia dito, este Padre Manuel. Então ele vai descobrir ainda mais 10 razões dos fracassos dos nossos bons propósitos. A primeira, que não fazemos a eleição dos nossos bons propósitos debaixo da obediência. Não é uma tirania sacerdotal de parte de nenhum sacerdote, falo por mim, não posso falar pelos demais, que quando nós fazemos nossos bons propósitos, nós aqui fizemos uma planilha, escrevemos com a graça de Deus, os senhores mostraram para o sacerdote, alguns, o padre fez uma observação, os outros não disse nada mais, que Deus lhe ajude, Santa Quaresma, amém. Mas então, por quê? Vamos lá. Por causa da obediência. Nós temos que nos submeter a Deus, mas no caminho para chegar até Deus, Deus deixou o sacerdócio. Da mesma forma que antes, no Antigo Testamento, para chegar até Deus, existia o sacerdócio dos levitas, que o mesmo Deus estabeleceu. Agora, no Novo Testamento, é um só sacerdócio, o de Nosso Senhor. Então, nós precisamos dele para chegar até Deus. E aí vem a obediência, que é uma das razões para fazer com humildade. Esse espírito da submissão, enquanto almas cristãs, não é que tem que ter o total domínio de tudo, não, isso não me pertence. Mas dos bons propósitos, para que possamos dirigi-los no caminho da prudência e generosidade, esta obediência é indispensável. Aí o padre diz, a obediência e o conselho do nosso diretor espiritual, senão por arbítrio próprio, como eram aqueles jejuns que reprovou Deus por Isaías, dizendo que estavam infectos com a vontade própria. Tudo que nós fazemos, nós somos, como dizia São Luís de Montfort, como uma lesma. A lesma, onde ela passa, ela deixa o rastro brilhoso e repugnante. Pois então, tudo que o homem faz, ele deixa essa nódoa de vontade própria, ou de soberba, ou de egoísmo, ou de vaidade, mas tem algo da repugnância do espírito humano. Então é justamente para purificar as boas obras desta nódoa de demasiado humano, demasiado ego, que nós precisamos submeter a um superior, os nossos bons propósitos.
Aí quando nós fazemos, pode ser santo propósito, vou rezar mais. Mas quando é movido pelo nossa independência, o nosso propósito vai naufragar. Por quê? Porque dentro desse pobre barco temos toneladas de egocentrismo, toneladas de soberba, de singularidade, de qualquer mazela, mas é muita coisa. E um propósito tão frágil vai naufragar quando começar a quinta-feira de cinzas. E é o que Deus dizia, que os jejuns dos israelitas estavam cheios de vontade própria. A obra em si mesmo, excelente, mas a razão pela qual faziam vontade própria e não unir a Deus. E o que aconteceu? A boa obra, bendita seja, mas a aprovação de Deus não houve. Deus não aceita o que nós fazemos com esses motores malignos da vontade própria, do capricho, vaidade, qualquer estupidez. E como tal, esta tal vontade própria, ainda que exercitada em obras santas, diz aqui o padre, tem sua liga de soberba. E a soberba resiste à graça. Em realidade é assim, Deus resiste aos soberbos. E os soberbos resistem a Deus. Uma dualidade. Deus a abomina. A Sagrada Escritura diz assim que Deus odeia a soberba. Então pode ser a obra de religião mais nobre. Vou professar a fé, vou ensinar o catecismo, vou instruir os ignorantes, qualquer obra nobre. Mas se eu faço por soberba, tenho o naufrágio. A verdade, a retidão, exige a humildade de espírito para produzir os seus frutos. Porque a obra de Deus, como dizia Santo Inácio, o bem, ele é bom no princípio, no meio e no fim. Quando uma obra estiver com mal no princípio, boa no meio e no fim, ela não é boa. O mal sempre tem algum defeito. Agora o bem, como dizem os eclesiásticos, é bem, é íntegro em sua causa. Integridade do começo, do meio ao fim. Se eu faço uma obra nobre, mas com a finalidade, o princípio, algo de vontade própria, de soberba e de qualquer vício ou paixão desordenada, essa obra está poluta, suja, maculada e não pode produzir bons frutos. E então a soberba resiste à graça, e a graça é a que estabelece o coração humano e prospera seus bons desejos. Daqui vem que quanto tiver mais de nossos, menos terão de eficazes. Pelo contrário, a tal obediência e rendimento à vontade alheia é como feto ou criatura humana que recebe das partes circunvizinhas do ventre da mãe em que se cria, e deste modo sai à luz mais felizmente. Então a obediência, a submissão, vai ser como este útero da graça que vai fazer aquela graça dar à luz ao que é, ao êxito das nossas boas obras. Muitas vezes, diz aqui o padre, a segunda razão, julgamos ser propósitos assentados os que não passam de veleidades puras. O que é veleidade? Eu gostaria muito de, eu desejaria isso. Essas afirmações ao ar, elas não atingem nada, em nada a nossa vontade. Por exemplo, alguém que propôs na sua quaresma, eu vou ser santo. É muito linda a afirmação. Já vamos acender uma vela a seus pés, porque esse é um ideal maravilhoso, mas isso não atinge ninguém. Agora o propósito deveria ser assim: como eu vou me santificar? Tem um giro aí totalmente diferente. Eu vou ser santo. Genérico. Agora, como eu vou ser menos pecador hoje? Ou neste tempo? É diferente. Então, as coisas precisas, pontuais, concretas e oportunas serão feitas de modo objetivo. Pode ser uma só, mas será feita de modo que vai atingir o meu pecado, ou as minhas paixões, ou as minhas más inclinações, mas vai atingir em cheio. Então essa quaresma vai ser a humildade,
nada do ano que vem, talvez a temperança, e assim gradativamente vamos atingindo mazelas que desfiguram a imagem e semelhança que nós temos de Deus em nossas almas, e vamos nos fazendo cada vez menos maus, ou seja, melhores. Então esse quisera, desejaria muito, sonho com... Só a fragilidade das afirmações, quando são levadas a cabo, a fragilidade da afirmação vai ser a fragilidade da execução. Simples assim. Então esses propósitos são como palhas ao fogo. Queimarão e reduzirão a cinza em poucos instantes. As veleidades exprimem-se com palavras como quisera, gostaria, os propósitos ou determinações com a palavra quero. E os senhores percebam que as palavras têm o seu poder. O que é a palavra? É uma expressão externa de um conceito. Não mesmo eu gostaria, como eu quero. Eu faria tal coisa. Não, eu farei tal coisa. É distinto. Essa determinação do vocabulário, quando está com verdade, corresponde ao interior do homem que quer. Então, a nossa vontade, que é meia ou completamente bem malandrinha, ela vai estar violentada pela determinação no bem que nós propomos. Agora, não, quisera ser santo. O primeiro pecado que o diabo oferecer, nós vamos aceitar. Agora, não, eu quero ser, então, para isso eu não farei tal coisa. Quando o infeliz oferecer algo, haverá resistência pela determinação. Diferente. E assim como o quisera pode estar junto como não quero, assim os tais desejos de fazer podem estar junto com eu não faço. Então temos que estar determinados. Se eu não vou olhar tal coisa durante o tempo da quaresma, eu não vou olhar. E se eu vou praticar tal virtude, eu vou fazê-la com a graça de Deus sempre. Mas temos que ter determinação, tanto na afirmação externa, como na convicção interior da nossa vontade. É isto o mais ordinário nos naturais frouxos, diz aqui o padre, os tímidos, os irresolutos ou minimamente especulativos, e que têm pouca notícia experimental de quanto Deus ajuda os que nele se fiam. Então, muitas pessoas... Nós vivemos num século de fracasso. O homem se elevou muito, e ao se elevar ele se afundou cada vez mais profundamente, e quando ele olha para cima ele vê que está dentro de um abismo. Por isso, os senhores percebam que a santidade foi mitigada. Os conciliares é um parênteses. Os nossos santos que são heróis, de fato, que caminharam sobre águas, São Jorge lutou contra dragões, os mártires derramaram seu sangue, ofereceram suas cabeças à espada, a tudo que foi de resistência a Deus, para com seu sangue afirmar sua fé, hoje são tidos com o quê? Mais admiráveis do que imitáveis. Então a santidade que hoje a Igreja Conciliar propõe é uma santidade que não é santa, de ser uma pessoa simpática. Aí os senhores vão ver os santos conciliares, é o quê? São jogadores de videogame, um chamado que Deus o tem em sua glória. Em vez de rezar para ele, temos que rezar por ele. Carlos Acutis, me lastima profundamente de ver um menino que morreu de câncer, se não me falhar a memória, porque ele ia à missa aos domingos e rezou alguns terços, ser proposto como exemplo de juventude. Isso é o Concílio Vaticano II. Agora vamos à Igreja de Deus. Quem é o exemplo de juventude? São Luís de Gonzaga. Esse menino morreu com 20 e alguns anos, ele não sabia nem quem era a mãe dele, porque ele, como príncipe, vivia na corte, renunciou aos regalos da corte, e ele, para mortificar seus olhos, nunca olhou uma mulher, reconhecia sua mãe pela voz. Aí vão falar, padre, então olhar minha mãe é pecado? Não, mas ele foi além, se ele não olhou a mãe, ele não olhou a mulher de ninguém. Então isso é um heroísmo espetacular, tremendo. Mas só que o que o homem moderno quer está no fundo do abismo. Não podemos se elevar a tudo que ele se rebaixou
Então vamos ter um santinho do nível do fundo do poço. Joga videogame, mas reza o seu terço. Então, senhores, esse espírito medíocre é abominado por Deus. Deus não faz santinhos de plástico, de liberal, com finiquito de mundano e com verniz de piedade. Isso não é santo. E nós, como liberais, queremos isso. Por isso todo mundo fala, é impossível ser santo. Não é impossível. Aí vem o quê? Nós não queremos. Nós não nos esforçamos para. É distinto. Agora, ser possível? Claro que é possível. Se Santa Maria Madalena, perdão pelo termo, prostituta, virou o que ela virou, se Santa Margarida de Cortona, também da mesma vida lasciva, virou o que virou, se um Santo Inácio de Loyola, soberbo, cheio de arrogância, virou o que virou, por que nós não podemos? Porque nós não queremos. Sejamos sinceros, mas a santidade é possível. Aí as senhoras que são donas de casa falam, padre, faça o senhor, tem o altar e a solidão do sacerdócio. Mas, tem o marido. Pois é, mesmo com o marido é possível. É possível. Pergunte à Beata... Maria está aí. Pois é. Aí está nas senhoras a resposta. O marido dela não era grande coisa, que Deus o tenha em sua glória. Ele nem sabia que tinha uma esposa santa vendo a Santíssima Trindade e o final dos tempos. Quando ela estava num arrobo místico, ele cutucava, olha, a senhora tem que dormir, ficar acordando cedo para ficar rezando, está aí cochilando. E ela estava vendo a Santíssima Trindade, hein? Via cardeais, bispos em sua casa, achava estranho que a minha mulher fica conversando com autodignatários eclesiásticos. Ela era conselheira desses homens? Pois então, fazendo lá o seu macarrão, rodando a sua pizza, vendo a Santíssima Trindade, lavando roupa, cuidando de filhos, e os filhos dela não foram à altura de tal mãe, hein? Infelizmente, sabia do estado lastimoso dos seus filhos, mas não se desesperou, confiou em Deus e seguiu a santidade. E é uma mulher exemplar para as senhoras donas de casa. Talvez o marido não seja um santo, mas as senhoras podem ser. Agora não há desculpas. Nós devemos almejar o perfeitíssimo, porque a regra de Deus é o quê? De nosso Senhor, que é Deus. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Então tenham cuidado com essas veleidades, porque nós queremos um carimbo de aprovação de Deus à nossa mediocridade. Nós queremos ali do Tribunal do Altíssimo um carimbo dizendo, mazela, e nos deleitamos na lama achando que estamos muito límpidos. E Deus, não, aos olhos de Deus, o que é sujo, o que é vil, o que é reprovável é reprovável, e se nós não podemos nos auto-enganar sem um grave desequilíbrio, quanto mais a verdade suprema. Sejamos generosos e decididos e determinados no bem. Então, queridas almas, seja essa nossa quaresma. A quaresma e toda a vida litúrgica está para nos santificar de fato. Então, nós temos 7 pecados capitais para vencer. Cada um tem as suas más inclinações, que o pecado em cada um faz o seu estrago bem peculiar. Mas a graça de Deus, mesmo que o mundo esteja cada vez pior, a graça de Deus não está em greve. O céu não está fechado. Os sacramentos não são impossíveis de receber. Nosso Senhor não está inacessível. E é justamente essa a nossa esperança. A graça de Deus não perdeu seu poder, então mesmo que sejamos mazelas deste século, como os outros santos foram nos seus séculos, nós podemos e devemos nos submeter à graça e deixar de ser o que somos e nos transformar no que Deus quer que sejamos. Por isso, nossos bons propósitos para ir cada vez mais lapidando essas pedras grosseiras que somos e nos transformar no que Deus quer fazer de cada um de nós. Então não tem lugar para o desespero, o desalento, os anos de pecado, nada dessas coisas, hein? Tem santos que viveram no pecado por muitos anos e coisas gravíssimas que talvez nem nós, com tantos desatimos, cometemos, mas viraram o que viraram. Porque a graça de Deus é onipotente como Deus.
E qual o freio que nós pomos à graça? A nossa maligna libertinagem da vontade. Essa falta de determinação e esse espírito do mundo que nós queremos casar com o espírito de Deus e não há conciliação. São opostos, são inimigos. E nosso Senhor disse, eu não rogo pelo mundo. Se o mundo vos odiou a mim primeiro, então existe uma oposição. E nós não podemos juntar o que Deus não quer se juntar. Então esse espírito desses santos modernos é o espírito do casamento do mundo com a religião apóstata. E se dão muito bem. Mas esse espírito é exorcizado pelo catolicismo de verdade porque Deus não canoniza mazelas. A igreja não canoniza mazelas. No reino de Deus não entram mazelas. Por isso nós temos que nos converter cada dia com propósitos firmes e esperar sempre no auxílio de Deus, que é generosíssimo para aqueles que buscam um bem maior. Deus é generoso e também se compraz com os propósitos generosos. Então, queridas almas, que Deus nos ajude, corrijamos aí nossos propósitos, limpemos nossas intenções nesta nódoa que normalmente temos e assim vamos como um barco ao mar, o vento a favor e o caminho do céu se faz menos esforço, menos penoso, menos difícil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.